estão vendo já? Sim, professora. Beleza. Bom, gente, então, essa é a nossa segunda aula de Sociofilos, né? Hoje eu coloquei aqui no começo dos slides o plano de aulas, né? Hoje é a aula 2, a gente vai falar sobre cultura e filosofia antiga. Aqui, cultura e filosofia antiga, cultura na parte de sociologia. Todo o conteúdo que eu usei para gravar, para fazer esse slide, eu coloquei nas referências no final. Eu pesquisei nos sites do Brasil Escola, toda a matéria, vi uns vídeos no YouTube. Os vídeos são bem legais, assim, são bem curtinhos, tem média ali de 8 minutos cada um. Então, seria bom também se vocês pudessem assistir depois, que ajuda bastante para o vestibular, são canais bem legais. Então, vamos começar. Sociologia e cultura. O que é cultura? O que é cultura do ponto de vista da sociologia, né? É tudo que resulta da criação humana. Então, é um conjunto de saberes e tradições de um povo. São ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais e conhecimento adquirido com convívio. Então, a cultura ela é tudo que ela é produzida pelo ser humano, né? Só o ser humano possui cultura. Seja uma sociedade simples ou complexa, todos possuem cultura. Então, independente ali se a gente está falando, sei lá, de uma tribo isolada na Amazônia ou a população que vive ali no estado de São Paulo, todos possuem uma cultura e essas culturas diferentes, elas têm características, né, que diferem uma da outra, mas uma coisa que a gente tem que pensar é que nenhuma cultura é superior à outra, elas só são diferentes. Agora, um exercício para a gente começar a aquecer nessa aula, né? Por que pessoas andam de terno na Avenida Paulista com os termômetros marcando 35 graus? O que vocês pensam disso? Quando vocês veem, tipo, no Brasil isso é muito comum, né? As pessoas vão trabalhar em escritório, elas usam roupa social. O que vocês pensam desse tipo de roupa que a gente usa num país tropical, né? Se quiser mandar no chat ou abrir o microfone, pode falar. Você pode repetir a pergunta, por favor? É porque as pessoas andam de terno na Avenida Paulista com os termômetros marcando 35 graus. Eu acho, assim, que cada ambiente requer que a gente se vista de uma forma. Tipo, se a gente vai pra praia, a gente vai usar uma roupa de praia. Se vai passear, uma roupa de passear. E no cenário do trabalho, as pessoas, elas se vestem socialmente para poder trabalhar, porque é uma coisa que mesmo que, assim, eu creio que como é um lugar mais, assim, mais sério, as pessoas têm que se vestir de tal jeito. Entendi. A Sabrina falou aqui porque o código de vestimenta é baseado na Europa, onde é muito mais fresco. A Giovana disse, eu acho que existe um tipo de roupa para cada lugar. Beleza. Mais alguém quer mandar alguma coisa? Não, vou continuar, que eu quero reservar ali uma meia horinha, 20 minutos para a nossa dinâmica no final, então aqui eu vou seguir um pouquinho mais rápido, mas está tudo nos slides. Bom, gente, então, por que as pessoas usam terno na Avenida Paulista 35 graus? Isso que vocês falaram de cada lugar ter uma roupa para usar, né, tipo, um tipo de vestimento faz sentido, mas por que num calor de 35 graus a gente não pode usar, sei lá, os homens não podem usar bermuda e camisa social e as mulheres não podem usar, sei lá, um vestido mais fresco? Isso vai de encontro com o que a Sabrina disse. Oi? Desculpa interromper, mas tem gente pedindo para entrar. Eu não consigo, não aparece aqui para mim. Eu acho que é para quem criou a sala para aceitar. Aí, entrou.
Beleza. É que não notifica para mim, que não fui eu que criei essa. Mas então, gente, isso que a Sabrina falou, né? Do nosso código de vestimenta ser baseado na cultura europeia faz sentido, porque a cultura europeia ela trouxe características para o Brasil, né? Principalmente essa questão de vestimentas, mas quando a gente pensa, supondo, na comida, aqui no Brasil a gente é acostumado a almoçar comendo, sei lá, arroz e feijão. Em outros países não é assim, né? Então isso é uma marca da cultura do Brasil, especificamente, mas o que pode acontecer também com uma cultura é que traços de culturas de outros países, de outros grupos, elas se mesclam e tornam e transformam a cultura supondo, do Brasil em uma coisa nova, né? Então a cultura ela também está em transformação. Ela não é uma coisa fixa no tempo e no espaço. Então, quando a gente pensa em cultura, tem aquela questão de tipo, ai, esse lugar é atrasado. Ah, esse lugar aqui as pessoas são mais desenvolvidas, olha que cultura refinada, olha só, eles bebem chá às 3 da tarde, sabe? E considerar culturas diferentes melhores ou piores pode ser uma marca de etnocentrismo, né? Que é quando a gente julga os hábitos e as condutas de uma cultura superiores às das outras, né? E isso a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é o caso de, sei lá, tudo que a gente vê não sei, dos Estados Unidos parece mais refinado do que uma coisa que é do Brasil, sabe? Então a gente tem que ter cuidado, tem que manter a mente aberta, né, para essas questões, para a gente não estar cometendo etnocentrismo e desvalorizando outras culturas. Então, agora aqui, esse é um tema muito comum, né, nos vestibulares, ele é bem cobrado na área de sociologia, né, que é a questão da indústria cultural. É um tema muito recorrente e eu acho que ele é muito atual. E aqui nos tipos de cultura, eu vou focar na indústria cultural, né, que é a produção da cultura voltada para o mercado, mas eu vou trazer também a cultura erudita e a cultura popular, que são outros tipos de cultura que a gente pode ver, né, que são cobrados no vestibular. Então, aqui a cultura erudita, o que é? É o resultado do conhecimento obtido por meio de pesquisa e estudo. Não é ofertado massivamente, mas está disponível para poucos. É feita das elites dominantes para as elites dominantes. Então, quando a gente pensa em cultura erudita, a gente pode, sei lá, relacionar com uma peça de teatro que é de difícil acesso, né, para pessoas de diferentes classes sociais, uma coisa muito elitizada. A gente pode pensar naqueles museus que tem aquelas obras de arte que a entrada é caríssima, que é um grupo super restrito. Isso é a cultura erudita, né? Uma coisa feita das elites para as elites dominantes. Agora, a cultura popular. O que ela é? Ela refere-se à interação de pessoas de uma mesma sociedade e ela pode ter várias origens. Então, é aquilo que eu falei, né? Uma comunidade, ela pode ser composta por pessoas de vários territórios e essas pessoas compartilham a cultura que elas tinham anteriormente, né? Então, se a gente for pensar na época da colonização do Brasil, haviam os indígenas que já viviam aqui, né? E aí chegaram os portugueses e trouxeram a cultura deles para esse país. Então, eles trazem aspectos da cultura, mas é quase inevitável que aspectos das culturas indígenas que já tinham aqui, né, dos povos que já viviam aqui, se misturassem com essa cultura europeia. Então, esse processo, né, de transformação da cultura, ele ocorre de forma inconsciente. Então, assim, a gente não fala, eu vou transformar aqui a minha cultura. Tem coisas que você pode, tipo, ver e começar, sei lá, aqui no Brasil,
as pessoas acham que faz parte da cultura do Brasil ser, sei lá, o racismo está dentro da cultura. Então, tem movimentos que lutam contra isso, né, tentando desvincular essa ideia de racismo e cultura, né. Então, a gente pode pensar que existem formas que você mostra, por exemplo, estupro, cultura, racismo, desvalorização da mulher, essas coisas elas estão dentro da sociedade, mas não necessariamente elas precisam fazer parte da cultura daquele país, né? Então, são formas de comportamento que podem ser, como que eu posso dizer? Elas podem ser revistas, né? E aí as pessoas podem acabar decidindo por tirar isso ou incrementar outras coisas, né? Mas a cultura, ela é sempre uma junção, e no caso da cultura popular, né, ela junta questões da troca de conhecimento das pessoas, né, entre os grupos. Então, ali não é uma forma diferente da cultura erudita, não é pelo estudo, não é pela pesquisa que você desenvolve uma teoria. A cultura popular é, tipo, você viver num grupo, e aí nesse grupo você tem, sei lá, no caso do Brasil, a gente teve o samba, que surgiu, é uma característica da cultura popular, a gente tem o rap, a gente tem o funk, isso são formas são elementos que representam a cultura popular, né? E que são acessíveis para as pessoas, isso é o mais importante. Que a gente tem um exemplo, né, que aqui são pessoas, acho que da Alemanha, que eu tinha procurado, e aí a gente tem também o Halloween e o Bumba Meu Boi. Então a gente junta tudo isso aqui e forma uma cultura que é a cultura brasileira. Aqui a gente tem o Halloween, aqui no sul do Brasil a gente tem as danças típicas das pessoas, né, que têm os traços da colonização dos imigrantes da Europa, e a gente também tem traços da cultura do Bumba Meu Boi, né, que é uma coisa mais do Nordeste, e que junta tudo e vira uma cultura nova. Então, a cultura, ela se mescla, né, com diferentes elementos, e ela se torna coisas novas que não estão erradas, né? Não tem como você dizer que uma cultura de um país é certa ou errada. Agora, vocês têm alguma dúvida antes de entrar no tema mais complexo? Por enquanto, não. Beleza. Então, agora vamos falar de cultura de massas. Esse tema que eu falei é um tema muito importante do vestibular, né? O pessoal, nos vídeos que eu vi, né, os professores, eles dão bastante ênfase, falando que é um tema muito cobrado. E para a gente entender a cultura de massas, a gente tem que entender o que é indústria cultural. Aqui eu vou passar de forma bem superficial, tá, gente? Porque por causa do tempo, né, da aula, mas eu deixei todos os links que eu usei para pesquisar lá no último slide. Então, depois, vocês deem uma olhada, que esse tema é muito importante, e tentem fazer uns exercícios também, tá? Então, a indústria cultural, ela está relacionada diretamente ao capitalismo. Então, o que é esse termo, né, da indústria cultural? Os filósofos alemães da escola de Frankfurt, da década de 40, a escola de Frankfurt, ela era um grupo, né, de estudiosos que pensavam ali na área da sociologia, né? Então a gente tem, para o caso da indústria cultural, o Horkheimer e o Adorno, que são dois pensadores que eles são os mais, digamos assim, eles são os pais da indústria cultural, sabe? Eles que foram atrás, né, começaram a analisar isso já na década de 40. Então, se a gente for pensar, lá naquela época a gente tinha o cinema. Então, eles começaram a fazer uma análise de como o cinema ele deixou de se tornar uma coisa
das elites, né, uma coisa pouco acessível, e ele foi se disseminando na sociedade, né, a produção foi se massificando e se popularizando. Então, a análise que eles fizeram é que essa indústria cultural, o que ela tem como foco, né? Ela pega a produção visando a geração do lucro. Então, tudo que a gente for pensar, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Netflix, né? A Netflix, ela é uma plataforma de streaming que a gente tem, que ela está por um valor relativamente acessível, né, para a maior parte das pessoas, e lá dentro a gente tem uma lista, né, de filmes, de séries, de documentários muito grandes. Mas o mais importante disso, né, que aí a gente vai para a parte da indústria, é que a Netflix ela produz muitos filmes, né, de uma forma muito rápida, e ela está sempre visando lucro, né? Então, essa ideia de industrialização de bens culturais é quando eles pegam e a produção, né, a produção de mercadoria, mais o consumo visando lucro. Então, quanto mais eles produzem, mais eles querem que as pessoas consumam aquilo para aumentar o lucro deles. Então, a lógica do capitalismo ela acabou englobando até mesmo a cultura, né? E foi uma coisa que o Horkheimer e o Adorno, foi uma coisa que eles concluíram nos estudos deles, né? Sobre a indústria cultural. Então, tem alguns pilares que a indústria cultural se sustenta, né? A gente tem a questão da razão instrumental, que na obra de Adorno e Horkheimer, eles analisaram que a razão instrumental é um conceito vindo depois do iluminismo, né? Então, a gente ainda vai ver o iluminismo nas nossas aulas, acho que daqui umas 3 aulas. E na época do iluminismo, né, eles valorizavam muito a razão, né, a luz que veio com a ciência, né, que eles diziam que o período antes do iluminismo eram as trevas, né, e o iluminismo ele trouxe a luz e a razão, né. Então, a diferença nesse conceito de indústria cultural é que a razão ela se torna uma ferramenta para você obter o lucro. Então, o capitalismo ele usa de conceitos, né, de lógicas que antes que vieram do iluminismo, ele se apropria disso para obtenção de lucro. Então, cada vez mais o capitalismo está focando em aumentar o lucro. O capitalismo, no caso, também a gente pensa os empresários, né, os grupos das classes dominantes. Então, o Adorno e o Horkheimer, eles fizeram uma crítica à razão que não é voltada apenas para o desenvolvimento humano, né? No iluminismo a gente tem a ideia de liberdade, fraternidade, e aqui a razão ela está sendo usada para acumulação de riquezas, né? Então, ao tratar da razão instrumental, concluímos que a racionalidade técnica ela é usada para obtenção de lucro. Então, você produz coisas pensando propositalmente visando lucro, né? E aí, outra questão da indústria cultural é a padronização. O que acontece? É uma produção em larga escala para atingir a lucratividade. E essa questão, né, da padronização, da racionalidade, da razão, ela é feita, tudo isso é feito de forma racional. Então, as empresas, elas pensam quando vai fabricar, sei lá, bonecas, eles pensam, a gente quer lucrar. E como você lucra? Vendendo aquele produto. E aquele produto tendo aderência na sociedade e as pessoas não só comprando e beleza, estou satisfeito, é comprando e querendo consumir mais. Então, existe, né, surge uma padronização das formas de consumo, né, das formas culturais e torna um elemento fundamental, né? Então, aqui eu trouxe para exemplificar. A gente pensa em padronização, aquela lógica do Fordismo, né? Que começaram a produzir vários carros, muitos carros, e os carros tudo igualzinho. E aí a padronização do lado da cultura, a gente pode pensar uma fábrica de bonecas,
né? Que aqui eu coloquei várias cabecinhas de bonecas, pode ser um pouquinho assustador, mas se a gente for ver a padronização... Oi, Levi, quer falar alguma coisa? Voltar no slide? Beleza. Mas então, se a gente for pensar na padronização, é uma questão de que perde aquele conceito de uma coisa única, né? Por exemplo, uma coisa ali feita à mão, pensada para você, sei lá, uma roupa no estilo que você queria. Agora não. Agora, a cultura ela é absorvida pelo capitalismo, e se você vai comprar, sei lá, se você gosta de uma banda de rock, você pode ir lá e comprar uma camiseta da sua banda de rock, né? E vai ter lá várias camisetinhas e vários itens, vai ter boné, vai ter óculos personalizado, vai ter uma bandana. Então, são várias coisas que o capitalismo pega o elemento da cultura, se a gente for pensar a música, né? Ele pega ali aquele grupo, aquela banda e transforma em um produto. Então, tudo isso da questão da indústria cultural, né? A gente tem a racionalização, a padronização. E outra coisa que a gente tem é a produção social do gosto, que os gostos, eles não foram decididos por nós. Por exemplo, quem disse que você tem que gostar de Coca-Cola? Por que a gente bebe Coca-Cola e não bebe, sei lá, Dolinho, sabe? Então, todos esses gostos, toda esses elementos, né, que a gente tem na sociedade, por que a Coca-Cola conseguiu entrar no Brasil e o McDonald's também, tem praticamente um em cada bairro, e outras coisas são tão difíceis, né? Porque essas grandes empresas, elas dominam a indústria cultural. Quando a gente vai pensar em questão de indústria, né, cultural, a gente tem que pensar também que existe uma relação de poder. Então, não é tudo que vai ser aderido pela sociedade, né? As coisas, elas vêm a partir de uma pressão externa. Então, essa pressão vem de grupos poderosos e empresas que previamente decidem o que devemos gostar. E aí a gente tem a massificação da cultura. Então, ao investir sobre determinado produto, a gente espera o lucro. E nessa questão, eu trouxe esse banner do filme, né? Que, assim, eu não gosto de filme de super-herói. Mas, enfim, né? Não entrando em detalhes do filme, que eu não saberia dizer, mas aqui a gente tem um filme que reúne todos os super-heróis que primeiro surgiram nos quadrinhos. Então, a gente tem o que aconteceu com a indústria cultural na absorção, né, desses temas que se popularizaram e agora eles estão no cinema e praticamente todo ano sai um filme de herói novo. O que acontece? Essa massificação da cultura, ela também não é focada em grupos específicos, né? A gente quer que todo mundo tenha acesso, que todo mundo goste, que a gente consiga lucrar. Então, aqui eles produziram um filme que eles reúnem todos os super-heróis, que eles pegam vilões e tem uma batalha. Então, aqui a gente tem o lucro, né? Eles envolvem vários elementos que têm aderência na sociedade, né? Então, quem gosta de Homem de Ferro vai assistir, quem gosta de Pantera Negra vai assistir. Então, eles conseguem juntar, e isso é uma coisa pensada, não é? A gente vai juntar esses filmes porque deu vontade. Não, eles fazem uma análise, eles veem as bilheterias, eles veem os comentários que estão rolando lá no Twitter, e eles falam, agora a gente vai juntar um filme que tem todo mundo porque a gente quer lucrar. E aí, outra coisa que a gente pode ver é que quando um filme que eles fazem um investimento gigantesco não vende tanto, né, no cinema, no dia do lançamento, aí eles falam, foi um fracasso de bilheteria, nossa, esse filme fracassou, porque eles fazem uma aposta racional naquilo, né, faz um investimento, e no fim das contas aquele produto não atinge o que eles esperavam.
Então, também existe isso, né? Ao mesmo tempo que tem a massificação da cultura, eles estão fazendo uma aposta de investimento esperando lucro. Então, aqui a gente tem o pluriclassismo e a ideologia. E o que é esse conceito de pluriclassismo? Se a gente voltar na questão do banner do filme dos Vingadores, a gente tem um grupo, né, social. A gente não tem um grupo social específico que vai assistir aquilo. Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de classe média, todo mundo vai assistir em vários países diferentes. Então, tem uma aderência, né, muito grande às diversas classes sociais e às vezes não somente a classes, mas a países diferentes, né? Então, é uma coisa que nos Estados Unidos fez muito sucesso e chegou no Brasil e também fez sucesso. Então, não necessariamente está vinculado à região, né, região geográfica, não está vinculado à classe, à etnia. Então, a industrialização da cultura e a cultura de massas, ela é focado num alcance muito grande, né, desse produto produzido, e eles querem um retorno financeiro muito bom, né? Então, trazendo aqui um conceito de Marx sobre a ideologia, né? A ideologia para o Marx é uma falsa consciência de classe, produzida por classes dominantes. Então, aqui, não se preocupem também, gente, com os conceitos do Marx, das coisas que eu estiver trazendo aqui, porque vão ter outras aulas que a gente vai se aprofundar nesses autores, né? Mas aqui, sobre o conceito de ideologia, o Marx trata de uma forma negativa, né? Que a ideologia é uma falsa consciência. Então, nesse caso, as pessoas, elas pensam, poxa, filme de super-herói é super legal. E aí, quem trouxe isso, né? Quem trouxe essa cultura de assistir filme de super-herói, de ir no cinema, porque tem uma coisa também, né? Não é só você assistir o filme no sofá da sua casa 5 ou 6 meses depois que lançou. É você ir no cinema no dia do lançamento, sei lá, vestido com a roupa do super-herói, com a camiseta do super-herói, sabe? É um comportamento que ele é introduzido pelas classes, né? Pelas classes dominantes. E a cultura de massas, ela induz uma ideologia sobre os mais diversos grupos sociais. Então, tudo isso tem uma forma de comportamento específico, né? E uma crítica, né, que eu achei super interessante, que se a gente for parar para pensar, ela faz sentido, é a questão que o capitalismo, ele está englobando tudo, até mesmo seus críticos. Então, quando a gente volta ao conceito de cultura de massas, ela é voltada para indivíduos de todas as classes sociais, né? Como eu já falei, ela não possui vinculação étnica, social, etária, sexual. Ela é facilmente permeável e incorporável aos grupos. O ocultamento das relações gera uma falsa consciência da realidade e transparece uma ideia de democratização. E aí, pensando nessa democratização, eu lembrei da Barbie negra. Por quê? Eu não lembro, eu não sei se vocês viram essa discussão, né? Foi um tempo atrás que todo mundo começou a falar, ai, porque só tem Barbie loira, porque a Barbie é aquele modelo idealizado de mulher, e gerava, né? Meninas cresceram brincando de Barbie, viam aquilo como um modelo e se sentiam decepcionadas com o próprio corpo, não aceitavam, né? Sua imagem. E aí, o que aconteceu? Todo mundo falava, as meninas negras brincam de Barbie, mas não se sentem representadas. Isso era uma crítica importante, principalmente em relação ao racismo, né? Porque só bonecas brancas, loiras, de um corpo perfeito eram produzidas. Então, o que aconteceu? A fábrica lá da Barbie criou modelos de bonecas negras. E o que é isso? Você tem uma ideia de democratização. Então, agora a indústria de Barbies está mais democrática, porque além de ter Barbies loiras, eles também têm Barbies negras. E aí, é essa ideia que acontece quando a indústria cultural e a
e a cultura de massas, ela se apropria, né, de críticas sociais. E isso é a coisa que tem acontecido mais, com mais, como que eu posso dizer? Com mais rapidez, sabe? O capitalismo, ele consegue absorver essas críticas muito mais rápido do que as pessoas conseguem formular as críticas e propor soluções. Então, quando o capitalismo, ele absorve a crítica, só tem bonecas loiras, e ele produz bonecas negras, você está tendo uma falsa ideia de democratização. Mas, no fim das contas, a gente para pensar, beleza, colocou Barbie negra lá, mas muda alguma coisa? As estruturas sociais, elas sofreram algum abalo por causa disso? Não sei, sabe? Tipo, parece que não. O racismo na sociedade, ele diminui? Não sei, sabe? Então, essa absorção, né, de críticas é uma capacidade que o capitalismo atual, né, principalmente o capitalismo agora dessa era neoliberal, ele tem conseguido fazer e muito bem. Então, quando a gente tem críticas da destruição do meio ambiente, questão do veganismo, o que o Burger King faz? Hambúrguer vegano. E aí a gente fica, poxa, criticava o Burger King porque era coisa de carne, destruía a natureza, tal, e agora eles têm um hambúrguer vegano. Então, tipo, aí é meio que o capitalismo virando e falando, tá, e agora, como você vai me criticar? Entendeu? Tipo, como que você vai virar o argumento contra mim, sendo que agora eu tenho um hambúrguer vegano? Então, as críticas sociais, elas têm que ser pensadas visando que o capitalismo também vai incorporar essas críticas. O capitalismo, ele está meio que de olho e de ouvidos em tudo. Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas, né? Porque tudo que a gente consome é uma certa imposição ali das classes dominantes em relação ao que você precisa ou não ter ou consumir. Então, não é a gente aqui, né? Não é a gente que escolhe se a indústria da Barbie vai produzir Barbie negra ou continuar produzindo Barbie loira. Foram eles que viram as críticas e decidiram incorporar. Então, não foi um abaixo-assinado falando para a empresa produzir, sabe? Então, são questões que o capitalismo ele se dá muito bem em incorporar. E aí, por último, falando de uma autora que eu até tinha citado na primeira aula, né, quando eu coloquei a apresentação de todos aqueles autores, eu trouxe a Hannah Arendt, e ela é uma autora muito boa para falar sobre questões de poder, para falar sobre cultura, e ela fez em 1961. Pensa na época. 1961, a Hannah Arendt já estava escrevendo sobre a crise da cultura e falando da cultura de massas, né? Que ela fez a análise dela, né? Nesse livro, A Crise da Cultura, ela vê que o mercado, ele dá as características do entretenimento, né? Então, a cultura, ela não é mais um elemento de identidade. Ela vira uma diversão, uma coisa fútil, sabe? Então, você vai, sei lá, se a gente for pensar em qualquer coisa, não sei, cultura indígena. Aí não é mais uma identidade quando você vê roupas com grafismos, sabe? Não é uma questão mais de identidade. O capitalismo, ele se apropria daquilo e aí, de repente, está vendendo ali na C&A roupas com grafismos e roupas com, sei lá, cores, desenhos indígenas, sabe? Então, também é uma apropriação de cultura, de aspectos e que eles são vazios, sabe? Quando o capitalismo engloba isso, ele não tem crítica, ele é um elemento vazio. Então ali eles pensam, as pessoas estão reclamando, vamos pegar Barbie negra e colocar lá, mas questão, representatividade, beleza, agora você tem bonecas negras, mas isso abala a estrutura social? É isso que a gente tem que pensar quando a gente faz uma análise da cultura, né?
E aí, essa mercantilização da cultura das massas, ela também diminui a qualidade estética e o conteúdo crítico. Então, ela torna algo massificado, né? Ela foca no comércio e no acúmulo de riquezas. E eu trago de novo o exemplo da Netflix, porque eu sou uma pessoa que eu assisto, assim, muito filme de clichê, comédia romântica, assisto muito filme desse. Já assisti os da Netflix, já assisti os mais antigos que não foram produzidos pela Netflix. E tem questões que você vê, assim, os filmes que a Netflix lança, eles são produzidos em pouquíssimo tempo. Se vocês forem ver o catálogo de lançamentos da Netflix durante o ano de pandemia, os caras lançam muita coisa e são filmes que é baseados em livros, que já tem um público, são filmes novos, são séries novas, são muitas coisas, só que às vezes você vai reparar a qualidade estética daquilo. Não tem tipo, é uma obra de arte, é um filme, é um filme. Então, conteúdo crítico, no caso de comédias românticas, assim, de clichês, você já sabe o que vai acontecer, né? Tipo, não tem uma crítica ali, ou quando tem a crítica, é tipo, citamos representatividade, citamos gordofobia. Então, é uma forma também, tipo, quando o capitalismo engloba aquilo, é um jeito assim. Nós citamos, nós falamos. Então, você não pode dizer que a Netflix é racista, porque nós temos filmes com protagonistas negros, sabe? Então, é a forma que o capitalismo enxerga, né, que ele encontra para incorporar as coisas e para manter ali aquele ritmo de consumo para continuar aumentando a riqueza, né? Então aqui vamos fazer uma pausinha antes de entrar na nossa aula de filosofia. Se vocês quiserem falar alguma coisa, dúvidas, à vontade. Tem coisa no chat. Quem? O Levi tá falando? Incluir tanto. Diblação? O que é essa palavra? O Levi falou aqui, usei um exemplo disso ano passado, sobre a diblação que fazem com o feminismo em uma música que deu uma estourada no ano passado, que empoderava, dizendo coisas como ser uma pessoa fria, comprar e consumir o quanto quiser, compra o que eu quiser. E isso diminui muito, até se ressignificando os reais motivos de todo o movimento. Até a questão, né, do feminismo, né? Pautas do feminismo, elas são incorporadas assim, nossa, gente, de uma forma muito rápida. Se vocês forem ver comercial de perfume, desodorante, absorvente, tudo isso, assim, questões do feminino, questões do feminismo, principalmente, elas são incorporadas pelas grandes empresas muito rápido. Então, eles colocam lá Serena Williams para fazer um comercial de Rexona e falar, uma mulher empoderada. Aí eles pegam, não sei, quem mais? Pega todas essas atrizes famosas, pega a Maísa para fazer um comercial sobre absorvente, falando como agora ela se sente livre, né, para fazer, para gravar os programas, gravar filmes, ser quem ela é de verdade, sem os impedimentos da menstruação. Então, realmente, tem várias coisas assim, tipo, a ideia do capitalismo atual, né, desse capitalismo neoliberal, é um empoderamento, é tipo, você pode ser o que você quiser, você consome, você faz, é uma coisa muito, tipo, a ideia, eles querem passar a ideia de, tipo, o poder está em suas mãos. Mas, na verdade, quando a gente pensa esse poder, esse empoderamento que o capitalismo dá, é só uma forma da gente fortalecer o sistema excludente, né, que já existe. Porque aí eles falam, mulheres empoderadas usam a roupa que quiser. E aí eles começam a vender mais cropped, eles começam a vender mais mini saia, eles começam a vender
roupas com decotes maiores, com estampas mais diferentes. E aí eles falam, uma mulher empoderada não liga para o que os outros vão pensar. E aí eles mudam cores de batons. Então, gente, tem tudo isso que, assim, eu acho que, principalmente, eu acho que esse é um assunto que não só para o vestibular, sabe? Mas para questões da vida, assim, a gente tem que considerar, porque às vezes a gente está consumindo alguma coisa que é uma imposição, né, do mercado ali, e que assim, né, tipo, se você for ver, você está sendo só mais uma pecinha, né, na grande engrenagem que faz o capitalismo funcionar, né? Então, às vezes são críticas que foram incorporadas, mas que elas se tornam críticas vazias, né? Vamos ver. Meu Deus, gente. 10:16, vamos correr. Aí, agora vamos para a parte de filosofia. Nossa, falei bastante. Então, fizemos uma pausa, demos uma respirada, vamos para a filosofia antiga. A filosofia antiga, a gente já falou, eu já dei uma pincelada, tem nos slides da primeira aula, né? Eu trouxe detalhes da vida dos autores daquele período, né? Dos pensadores. E hoje eu vou trazer um pouquinho mais a fundo falando das teorias desses pensadores. Então, a filosofia antiga, ou filosofia clássica, ela teve origem na região da Jônia, onde atualmente se localiza a Turquia. Deixa eu ver, tem um mapinha aqui. Aqui, ó. Aqui é a Jônia, antigamente, né? E se a gente for ver, ó, aqui é Atena, que hoje é a Grécia. Então, a Jônia, ela era considerada território grego, né? No século V antes de Cristo, era considerado, tudo isso aqui era considerado território grego. Então, beleza, vamos voltar. E os pensadores da Jônia, eles estavam fazendo uma busca racional pela origem de todo o universo, em contraposição às mitologias. Então, antes desse período, né, o período pré-socrático que a gente vê, ele fazia uma análise, né, mitologias, questões muito mais, digamos, místicas, né? E aí esse período da filosofia clássica, ele é uma busca racional pela origem do universo. Então, ele foi chamado de cosmologia ou período pré-socrático, né? E os pensadores importantes desse período, os que deram o pontapé inicial, a gente tem o Tales de Mileto e o Pitágoras, que se vocês quiserem ver sobre eles, a gente tem lá no slide da nossa primeira aula. Aqui a gente tem a Jônia, né? Como eu mostrei, e que hoje seria essa região aqui, ó. Então, aqui é a Turquia, aqui está a Grécia. Então, esse é o mapa atual, e esse é o mapa do século V a.C. Então, todo esse território aqui que a gente tinha era grego. E o que foi o período socrático, né? Foi quando o Sócrates começou a operar uma mudança na filosofia. Então, ele vai introduzir questões relacionadas à vida do ser humano e a marca que o ser humano deixa no mundo, né? Então, ele começa a fazer uma análise não voltada tanto para a origem do universo, como eram os pré-socráticos, mas a marca que o humano está deixando no mundo, que é uma coisa mais voltada para dentro, né? E o seu discípulo Platão, ele vai desenvolver teorias do conhecimento que distinguem o mundo material do mundo imaterial, que é o mundo das ideias, né? Que o mundo material, ele dizia que era o mundo imperfeito, e o mundo das ideias, ele dizia que era o mundo perfeito. Aí, a gente tem também o período sistemático, que quem viveu nesse período, né? Aristóteles, que foi o discípulo de Platão. Então, se a gente for pensar, o precursor foi o Sócrates, o discípulo dele foi o Platão, e o discípulo do Platão foi o Aristóteles. Então, todo mundo era do mesmo grupo. E aí, né, é isso. E o Aristóteles, ele faz uma espécie de sistematização e classificação da filosofia desenvolvida até aquele momento, né? Ele organiza tudo e aí ele começa a classificar as áreas do conhecimento, porque antes
tudo era filosofia, né? Então a filosofia, ela lidava com a retórica, ela lidava com a matemática, com a física, com a música, tudo. E aí o Aristóteles olhou aquilo e falou, não, mas a filosofia não tá dando, né? A gente deixar tudo aqui no guarda-chuva da filosofia. Vamos começar a separar. E aí ele começou a mostrar, né? Fazer uma classificação do que está no campo da matemática, do que está no campo da retórica, e foi separando isso, mas que mesmo assim estavam vinculados à filosofia, né? Não perdeu o vínculo. E aí, depois do Aristóteles, do período sistemático, a gente tem o período helenístico, que ele é quando Alexandre o Grande começou a expandir o seu império e dominar ali, né? Ele dominou parte do Império Grego e começou a anexar novos territórios, levou a cultura grega, né? Cultura helenística a outras partes do mundo. E um detalhe importante, né, do Alexandre o Grande é que o mentor dele foi o Aristóteles. Então, o grupinho ali, gente, pensa no grupinho, que é o Sócrates, Platão, Aristóteles, depois o Aristóteles virou mentor do Alexandre o Grande. Então, os feitos que o cara fez foi com o Aristóteles ali no ombro dele, falando, é isso aí, cara, domina mesmo essa terra, vamos dominar tudo. Então, um grupo muito... Esse cara era bom, né? E, nesse período, a filosofia ela passou a se preocupar com as doutrinas da vida, né? Voltadas ao bem viver. Então, foi uma curva, né? Que eles passaram da visão de como surge o universo, como surgiu o planeta, para os impactos do ser humano, para depois uma coisa mais voltada à vida, né? Ao bem viver, a justiça, a ética. Então, esses pensadores, eles não estão preocupados apenas com conhecimento, mas questões práticas do cotidiano, né? E aqui a gente tem outros grupos que eu listei, mas eu não vou entrar no detalhe, que é os epicuristas, os estoicos, os cínicos, os céticos, tem vários grupos desse período, e que eu não vou entrar no detalhe porque eu acho que é muita coisa, e não daria tempo aqui, mas eu listei caso vocês queiram se aprofundar nisso. E aí, entrando no detalhe do período socrático. O Sócrates, ele viveu ali em 469 a.C., né? Foi quando ele nasceu. E ele inaugurou o método socrático. E o que é esse método socrático, né? Que ele é usado até hoje em alguns lugares, né? Como uma técnica mesmo. Ele é uma técnica de investigação filosófica que o professor conduz o aluno por meio de indagações. Então, esse método, né, do método socrático, ele tornou-se muito relacionado ao conhecimento e à cognição. E o seu método de debate criou muitos inimigos. E uma coisa, gente, eu vou contar um fato aqui engraçado. Que quando eu estava montando essa aula ontem, eu estava lá, né, procurando aí o Sócrates. Beleza, eu já tinha visto Sócrates quando eu montei a primeira aula. Mas aí no que eu vi o Sócrates foi condenado à morte, meu. Eu fiquei, eu não acredito que mataram o Sócrates, sabe? Porque eu também, tipo, eu nem tive filosofia na escola, né? Então, sempre que eu tô montando essas aulas de filosofia, eu tô aprendendo, o conteúdo antes de passar para vocês. E aí eu descobri que o Sócrates foi morto. Aí eu fiquei tipo, mano, não acredito que mataram o Sócrates. E aí, era isso que eu queria trazer, né? Que, mano, eu não aprendi filosofia. Então, se vocês... E eu passei no vestibular, tá? Então, se vocês estão com medo, assim, de tipo, a minha escola não ensina nada, tal. Tipo, em sociologia na escola eu só aprendi sobre trabalho. E filosofia eu nem tinha aula, né? Que era aula de sociofilos, tanto que eu até copiei o nome. Mas que eu não aprendi nada, né? E aí aqui eu descobri que o Sócrates morreu. Então, muito, muito louco. Mas enfim, o Sócrates, ele era de uma origem humilde, né? O pai dele era artesão. E ele era um cara muito inteligente, né? E ele foi tendo seus discípulos ali, ele desenvolveu esse método de investigação, e ele não deixou nenhum escrito. E quem contou a história da existência dos estudos do Sócrates foi Platão. Então, Platão foi meio que o porta-voz de todas as ideias que o Sócrates deixou.
né? Porque ele não deixou nada escrito. E ele é conhecido, né, pelas frases: só sei que nada sei, conhece-te a ti mesmo. Então, Sócrates, ele foi um cara ali muito inteligente que trouxe uma forma de investigação por indagação, mas que acabou colocando os caras com quem ele discutia ficaram meio bravos com ele, e aí ele foi condenado e morreu, envenenado. Ele bebeu a taça de veneno e morreu. E o Platão, o discípulo do Sócrates, ele foi responsável por fundar a primeira universidade, né, Universidade do Mundo, né, Academia de Platão, e ele foi o fundador da teoria das ideias, que pressupõe um mundo dual. Então, é o mundo sensível versus o mundo inteligível. Então, no mundo sensível, a gente tem os sentimentos, e no mundo inteligível, a gente tem a racionalidade. E essa dualidade de Platão, ela se encontra na alegoria do mito da caverna. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse mito, mas basicamente era o quê? Eram pessoas que viveram a vida inteira dentro de uma caverna. Mas elas não viviam livres nessa caverna. Elas viviam com os braços, os pés acorrentados, virados para a parede escura do fundo da caverna. E elas nunca viram a luz do dia, elas sempre viveram ali, viradas para aquela parede de pedra, e a única coisa que elas viam eram as sombras que eram projetadas da entrada da caverna para a parede, que elas ficavam a vida inteira olhando, e essas sombras, para elas, aquelas sombras que elas viam, eram a verdade, né? Eram a realidade. Então, todo aquele mundo que elas viam, né? O mundo das sombras, era para elas a realidade. Até que um dia, um dos caras que estava lá preso, acorrentado, conseguiu se soltar e fugiu da caverna. E aí, nisso que ele fugiu da caverna, ele viu o sol, ele viu o mundo exterior, e ele descobriu que tudo aquilo que ele tinha visto durante a vida inteira dentro da caverna não era realidade, porque o que eles estavam vendo lá eram as sombras. E aí o cara falou: eu tenho que voltar e contar para os meus amigos. E no que ele voltou correndo e falou para a galera: meu, isso que vocês estão vendo não é a realidade, são sombras, o sol produz a sombra que bate nas árvores e se tornam monstros aqui dentro, e se tornam outras coisas, e vocês precisam ver lá fora, vamos sair. E aí, a galera que estava lá virada para a parede, acorrentada dentro da caverna, eles falaram: não, meu, você tá mentindo, essa é a verdade, a gente passou a vida inteira vendo isso aqui. Não, você tá querendo enganar a gente, você tá querendo levar a gente para uma cilada. Não acreditem nesse cara. E aí, o que eles fizeram? O que a galera que estava a vida inteira presa dentro da caverna fez? Matou o cara que fugiu. Por quê? Porque eles não acreditaram que aquilo que o cara viu do lado de fora era a verdade. O que eles viam na parede eram sombras, né? Então, é até o Platão até montou, né, se a gente for fazer uma analogia, o cara que foge da caverna e volta é o Sócrates, né, que fala para a galera lá, para o grupo dele de acorrentados, que eles não estão vendo a realidade, né, que existe um mundo lá fora, e o Sócrates foi morto, né. Então esse mito da caverna, ele faz sentido se a gente for ver que o cara viu a luz, ele viu a razão, só que no que ele chegou para contar as ideias dele, morreu. Então, vamos lá. Aristóteles. Ele foi o discípulo do Platão, né? Ele possui uma extensa obra. Ele escreveu conceitos sobre ética e justiça. E aqui o Aristóteles, ele escreveu assim. Ele tem conceito sobre ética e justiça, que é bem importante. Ele tem o conceito da formação, né, das coisas, eu vou mostrar. E aqui eu tentei mostrar, assim, dar uma pincelada nas coisas do Aristóteles, mas ele tem uma produção bem extensa. Então é legal que vocês dêem uma pesquisada também, porque ele cai bastante no vestibular. E ele fala sobre os conceitos de que a virtude, né, ela é um meio termo entre o excesso e a escassez. E aí, por exemplo, eu estava até tentando dar esse exemplo para minha irmã ontem, vamos ver se eu vou acertar hoje. A virtude que a gente quer é a coragem. A escassez de coragem é o medo, certo? E o excesso de coragem, eu não lembro uma palavra agora para isso, mas é quando você sai fazendo assim, você se estrepa lá e morre. Então, coragem
pro Aristóteles seria a virtude, o excesso a gente pensa como uma coisa ruim, e a escassez também ela pode ser vista como uma coisa negativa, né? Então, a justiça para o Aristóteles, ela também era considerada uma virtude, né, a mais importante das virtudes, mas no caso não tem excesso e escassez da virtude, ou da justiça. A gente tem duas formas de injustiça, né, e a justiça no seu princípio fundamental. Então, aqui a gente teria a injustiça de reter mais males, a outra injustiça de reter mais bens, e a justiça, virtude, que o que lhe é devido. Então, o Aristóteles ele tem esse conceito de justiça, né, dado os vícios e virtudes, e ele tem também essa análise, né, que a virtude ela é o meio termo. Outra teoria, né, do Aristóteles é essa questão. Eu já falei aqui, né, que ele foi o mentor do Alexandre o Grande, então isso que eu não vou retomar. Mas aqui ele também tem o princípio da metafísica. Então, ela é meio complexo explicar isso, mas é tudo que envolve alguma coisa. Então, as coisas, para o Aristóteles, elas falam por si só, não necessariamente a partir da razão, como defendia o Platão, né? Para o Aristóteles, tudo tem um propósito de existir. Aqui tem a teoria das causas, que se a gente for pensar no exemplo, sei lá, esse copo aqui de plástico. Qual é a causa material dele? A matéria-prima do objeto. Qual é a matéria-prima desse copo de plástico? Petróleo. Aí, qual é a causa formal? A forma que a matéria-prima tomou para se tornar esse objeto. Então, sei lá, o petróleo foi aquecido, purificado, blá, 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 até se tornar esse objetinho aqui, esse copo de plástico. Aí, a causa eficiente é o que faz esse material se tornar a causa formal, né? O que faz ele tornar um objeto, ou seja, o que precisamos saber sobre o processo de transformação da matéria-prima em objeto. Essa teoria das causas é, entender o porquê que as coisas se tornaram aquilo que elas são, né? E aí a causa final dado que sabemos o processo de criação daquele objeto, precisamos saber para que aquele objeto serve, né? Então aqui a gente tem um copo que ele foi feito de petróleo, que ele passou por um processo de transformação. E aí, para que esse copo serve? Ele pode servir para beber água, né? Então, ele essa teoria das causas, ela liga, né? A causa final é a substância, que ela é igual à matéria mais a forma. Então, juntando a matéria, o petróleo mais a forma, ela se torna um copo de plástico. Beleza? E aí, a última coisa sobre o Aristóteles é que, para ele, tudo está em constante transformação, né? E o processo que faz tudo isso se transformar é o processo de potência e ato. A potência é a possibilidade do ser, aquilo que ele pode se tornar, o potencial de se transformar em algo. Então, por exemplo, o potencial do petróleo é se transformar em plástico. Aí o ato é quando está nesse processo de transformação para ter uma forma. Então, sua forma será uma garrafa plástica, está no processo para se transformar nesse objeto, né? Então, ele pensa ali no processo de como as coisas chegaram naquele ponto, né? E para o Aristóteles, o mundo sensível no qual vivemos, ele gera conhecimento. Ao contrário do Platão, que defendia que o conhecimento só era gerado a partir da razão no campo das ideias. Então, para o Aristóteles ali, você pode aprender a partir do mundo sensível, enquanto que na teoria das ideias do Platão, as coisas elas eram, o conhecimento estava no mundo das ideias, mas ele era gerado a partir da razão. Agora, gente, vamos ver quanto tempo a gente tem. A aula termina 10h50? Dá tempo. Dá tempo, gente. Consegui. Eu sei que foi meio rápido. Eu aqui, né? Consegui. Mas eu queria muito fazer tentar pôr uma dinâmica no fim da aula, né? Porque eu acho que é legal, assim, sabe? A gente não trazer só o conteúdo em si,
o que vai cair na prova, né? O que é a questão. Eu acho que é legal a gente trazer questões para a gente debater também, né? Porque, principalmente porque vocês estão num cursinho popular, sabe? Acho que mais do que só deixar vocês alienados assim em relação a vestibular, prova, concorrência, eu acho que a gente desenvolveu uma consciência de indivíduo no mundo, né? Então, acho que mais legal do que isso do que trazer o conteúdo do vestibular, é a gente ter um momento para abrir a mente assim para as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, aqui, para quem viu o vídeo que eu mandei lá no grupo, né, da entrevista do Lula, eu pedi para vocês citarem os principais pontos e pesquisar, né, fazer uma pesquisinha rápida. Então, aqui está o link do Menti. Vocês já mexeram no Menti? Vocês já usaram? É uma ferramenta, deixa eu mandar o link para vocês entrarem. Pode tentar escanear o QR Code também, quem conseguir, ou entrar aqui no link, dá na mesma. Mas qual é a ideia da nossa dinâmica? Deixa eu puxar uma coisinha aqui para esse lado. Vocês digitarem palavras-chave sobre os temas da entrevista e essas palavras elas vão aparecer sorteadas aqui, né? Então, elas vão aparecendo e as palavras com maior ocorrência, vocês digitam Lula. Se 5 pessoas digitarem Lula, vai aparecer grandão. E aí as outras palavras elas vão aparecendo aqui se mesclando. Então, vocês conseguiram abrir aí o link? Sim? Beleza, então 2 minutinhos aí para vocês colocarem as palavras de vocês. Aí é só digitar Enter que vai carregar aqui. E aí a gente faz rapidinho para conseguir debater alguma coisa. Se não viu o vídeo, tudo bem, a gente tenta. Você pode comentar também, não tem problema. Mas era mais para a gente tentar fazer a dinâmica. Eu vou tentar trazer conteúdo assim para vocês. Aí vai ser coisa curtinha, sabe? Um vídeo, uma entrevista. Mas aí vocês têm que ver antes da aula para a gente conseguir fazer um debate. Beleza? Podemos fazer uma análise agora dessas perguntas, desses temas que apareceram aqui, ó. Nossa, olha, várias palavras. Então, beleza. Vamos lá. Vamos lá que estamos no finzinho da aula. Então, aqui o que apareceu com maior incidência, né, no nosso quadro? A gente tem aqui Covid, economia e Bolsonaro. Agora, gente, eu vou falar menos e eu quero que vocês falem o que vocês acharam
né, desses temas que apareceram na entrevista, né? O que vocês acharam também da entrevista no geral? Pode falar? Pode falar, mandar no chat. Se mandar no chat, eu leio. Tá. Bom, eu achei que a entrevista tocou bastante, né, nas questões do que está acontecendo com a política, com o governo do Brasil em meio à pandemia, né? E quais são as atitudes que o nosso governante atual está tomando e que não estão contribuindo para o desenvolvimento do país. Aí é por isso que tocou bastante na questão do Bolsonaro em si, porque a entrevistadora perguntou bastante qual era a visão do ex-presidente Lula, né, contra o governo Bolsonaro. Tocou também na questão de economia, porque a resposta do governo para não estar tomando atitudes em relação à vacinação e outros quesitos é porque a economia tá baixa, tá falha, mas na verdade a gente pode ver que a economia, o número dela só tá aumentando, é que a gente não tem muito acesso. E tocou bastante também na questão do Covid, né? Que seria da vacinação e tudo. Uhum. Mais alguém quer comentar? A Ana falou que ela gostou bastante da entrevista e os pontos tratados eles foram específicos para a situação do Brasil atual. Uhum. Acho que, assim, né? Eu quis trazer esse vídeo do Lula, né? Porque eu achei que teve bastante pontos, assim. Até eu tinha visto, depois da aula de geografia humana que eu tinha dado, né? Substituindo outro professor, e teve bastante coisa que a gente tinha falado naquela aula, né? E as questões elas reapareceram no vídeo. E eu achei que seria legal trazer, mas eu acho que é interessante, né, a gente ter um contato, porque assim, eu não sei vocês, né, mas depois, quando eu comecei a estudar, né, para o vestibular, eu comecei a seguir algumas páginas, né, alguns perfis no Instagram, algumas coisas que, é assim, eu não tenho mais paciência, né, de ver jornal, é sempre aquela coisa de, ai, a economia, ai, a tristeza, destruição. E aí eu comecei a seguir algumas páginas para me antenar, né? Mas é muito interessante a gente tentar trazer coisas assim para fazer uma análise, né? E eu achei que esse vídeo ele é bom também que treino inglês, né? Mas eu vou tentar trazer nas próximas aulas para gente alguns conteúdos assim. E, sei lá, se vocês quiserem sugerir também, vocês virem alguma coisa legal, tipo, ai, viu Greg News. Não sei, vocês já assistiram o Greg News? Tipo, ai, viu o Greg News dessa semana, achei que foi legal, podemos discutir na aula. A gente pode também, se vocês quiserem trazer. Tem, sei lá, questões de a gente pode discutir o que vocês quiserem também. Se vocês quiserem sugerir tema, porque assim, as nossas aulas, elas são bem curtas, né? E bem escassas, é uma aula por mês praticamente. Então, se vocês quiserem trazer temas para a gente debater, porque não vai dar para falar, entrar a fundo nas aulas, seria legal, né? A gente reserva aí 20 minutinhos do fim para conversar. Então, se quiser trazer, sei lá, Mianmar, então, Mianmar é uma questão super atual, tudo de atualidade que vocês verem, que vocês quiserem trazer para a gente conversar, pode trazer. Aí só me avisa antes, né? Se tiver alguma coisa que tem que pesquisar, eu consigo pesquisar também, né? Para a gente também não ficar só no achismo. Mas eu acho que é super válido, assim, sabe? A gente
a gente debater sobre essas coisas. Se quiser falar de, sei lá, movimento negro, feminismo, pautas de ecologia, tudo isso a gente fala. Então, se quiser falar também de questões da economia, a gente pode falar também, inflação. Então, sintam-se à vontade para sugerir coisas. E é isso, gente. Tem mais algum comentário? Quer falar mais alguma coisa? É, né? Fazer umas aulas extras. Tem um. Eu esqueci o nome do menino agora que está fazendo monitoria de humanas. Seria legal, né? O que vocês acham se tivesse a monitoria de sociologia para vocês responderem, fazer uns exercícios? Seria bom, né? Porque assim, eu não consigo trazer exercício na aula, mas com o conteúdo do slide dá para encontrar algumas coisas. Eu só mostrar aqui para vocês, aqui no final, nesse último slide, eu deixei todos os links que eu usei. Aí aqui, ó, geralmente eu pesquiso, né, no Toda Matéria, no Brasil Escola. O Brasil Escola é um site muito bom. Tem bastante conteúdo dessa questão do Marx e da ideologia. Eu fui ver semana passada na faculdade e o vídeo do cara da cultura de massas, ele fala do tema, né? Eu achei assim um conteúdo bem completo. O professor ele explica muito bem, então eu indico para vocês assim, revisão de teologia, de filosofia, vai nesses sites, né, no Brasil Escola, no Toda Matéria, vê esses vídeos no YouTube aqui, que é sucesso, galera. Mas é isso, gente, da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Beleza?